Bom dia, meu nome é Renata Palópolis, sou residente do primeiro ano de Urologia do Hospital Federal da Lagoa e hoje eu vou apresentar esse artigo de revisão. Tem o título Perspectivas na Tecnologia, Câncer de Próstata. A biópsia transperineal de próstata com anestesia local, ela é realmente melhor do que a biópsia transretal? Esse artigo ele foi publicado pelo Christopher Barrett e autores no British Journal of Urology em 2024. Bom, então os autores eles começam falando sobre a biópsia de próstata, que permanece sendo o padrão para o diagnóstico de câncer de próstata, e os achados histológicos eles são essenciais para direcionar o manejo terapêutico. O método tradicional das últimas décadas, ele tem sido a biópsia transretal guiada por ultrassom, que é um método que estamos familiarizados. No entanto, ao longo dessas décadas, né, os estudos eles apontam para uma alta taxa de infecção e sepse nesses pacientes submetidos a este método de biópsia, uma taxa alta de resistência ao antibiótico profilático aplicado no procedimento e uma capacidade menor de atingir lesões anteriores na próstata. Então, devido a isso, a biópsia transperineal ela se tornou uma alternativa, mas historicamente ela requer, né, um procedimento com anestesia geral, e os estudos mostraram que potencialmente ela reduz a infecção, já que ela não atravessa a mucosa retal. No entanto, devido ao alto custo, e à necessidade do procedimento de ser realizado em centro cirúrgico, sob anestesia geral, esse método ele não foi adotado em larga escala. E aí, com o desenvolvimento de novas tecnologias, né, surge a biópsia transperineal com anestesia local, e ela já foi adotada em alguns países. A Sociedade Europeia ela acabou desenvolvendo um guideline em 2023, recomendando a biópsia com transperineal com anestesia local, apesar de ausência de ensaios clínicos randomizados em larga escala, recomendando, né, essa técnica. E nessa revisão, então, discutem-se as evidências disponíveis, os prós e contras de cada técnica e a situação dos ensaios clínicos atuais em andamento em comparação com a técnica transperineal e transretal. Então, aqui nessa imagem, né, mostrando a principal diferença entre as duas técnicas de biópsia, a transretal aqui à esquerda, em que a agulha passa diretamente pela mucosa retal, e a transperineal com o auxílio aqui desse equipamento, em que você consegue apoiar a agulha e consegue também fazer a biópsia de lesões anteriores aqui na próstata. Então, aqui é uma tabela, né, com os guidelines das principais sociedades aí com relação à recomendação da biópsia transperineal. Então, o guideline europeu, ele recomenda, né, como eu tinha falado anteriormente, o uso da biópsia transperineal, principalmente, né, preconizando um baixo risco de infecções relacionadas ao procedimento. A Sociedade Americana e a ANICE, a Sociedade Americana, ele recomenda tanto uma quanto a outra, né, que ainda está aguardando um grau de estudo de ensaios clínicos para poder definir, e a ANICE, ela sugere que tenha uma diminuição da infecção, no entanto, ela compara a taxa de detecção de câncer como uma taxa semelhante entre uma técnica e outra. Então, a maioria das evidências que foram citadas nas diretrizes da Sociedade Europeia, eles surgem também dos métodos da biópsia transperineal sob anestesia geral, né? Então, essas recomendações, a gente não pode extrapolar as mesmas conclusões para a técnica da transperineal com anestesia local, uma vez que as técnicas são diferentes, né? Então, existe uma diferença de custo, de tolerância do paciente, do treinamento da equipe e do número de fragmentos que pode ser retirados em uma técnica e outra. Então, portanto, essas recomendações, elas não podem ter o mesmo nível de conclusão, né? Então, com relação à evidência dos ensaios clínicos randomizados que estão ocorrendo, né, que já foram publicados ou ainda estão em andamento, a gente tem os principais aqui, que é o PROBE, o PREVENT 1 e 2, o TRANSLATE e o PERFECT.
O PROBE é um ensaio clínico que envolve pacientes que nunca foram submetidos à biópsia de próstata ou que já tiveram uma biópsia previamente negativa, e o principal desfecho, o principal objetivo é avaliar a infecção, né, e as complicações associadas à infecção. O PREVENT, ele é um estudo que inclui pacientes que nunca foram submetidos à biópsia, com o objetivo principal também de avaliar as infecções relacionadas ao procedimento. E o PREVENT-2, ele já inclui pacientes com biópsias prévias também negativas, com o mesmo objetivo, né, de avaliar a infecção. O TRANSLATE é um estudo que inclui 1.042 pacientes que nunca foram submetidos à biópsia, e o objetivo principal é avaliar a detecção de câncer clinicamente significante, né? E o PERFECT é um estudo que envolveu 270 pacientes nunca submetidos à biópsia, mas que realizaram a ressonância multiparamétrica da próstata anteriormente, que tiveram um PIRATS entre 4 e 5. E ele também avalia o grau de a detecção, né, do câncer clinicamente significativo. Então, os estudos eles falam sobre as principais técnicas da biópsia transperineal, né? E a gente tem a freehand e a técnica stepper with grid, que é basicamente aquela que eu mostrei na foto no início da apresentação, em que a gente consegue apoiar a agulha através de uma grade, né? Em que a gente vai fazer a biópsia com a agulha apoiada. A vantagem descrita pelos estudos da técnica freehand é que você consegue realizar menos punções perineais e, por isso, por conta de ser uma anestesia local, acaba sendo um procedimento um pouco mais tolerável ao paciente. E aí, alguns equipamentos, eles foram comparados, né? E esses principais aqui, que estão descritos aqui embaixo, o Precision Point, o Ezul, o Trinity e o Way, eles são dispositivos da técnica do freehand, dispositivos de posicionamento de agulha, e eles foram igualmente indicados, né, para a realização do procedimento. Com relação à detecção de câncer, né? Então, existe nos estudos uma heterogeneidade das populações, que inclui pacientes que nunca foram submetidos à biópsia, pacientes em vigilância ativa, pacientes que estão em combinação dos dois, e o uso prévio da ressonância multiparamétrica, ele aumentou as taxas de detecção para as biópsias transperineais. Então, nesse caso aqui, houve uma diferença, né, em que a taxa de detecção aumentou na biópsia transperineal com a anestesia local. Então, a partir de agora, quando eu falar da biópsia transperineal, a gente vai estar falando da técnica com anestesia local, comparando com a biópsia transretal. Dois estudos em 2003 acabaram comparando essas duas e não houve diferença entre eles na detecção do câncer. No entanto, existe uma diferença, né, em que há uma maior taxa de detecção para as biópsias transperineais em tumores na região anterior. Então, seria uma população que estaria beneficiada aí pela escolha dessa técnica, né? Com relação à sepse e antibióticos, que é um desfecho que os estudos abordam bastante, a taxa de sepse relacionada à biópsia de próstata transretal, ela varia entre 53% e 3,6%. Existem 1,3% de taxas de admissão por queixas agudas relacionadas à infecção, sendo que dessas, 17,5% apresentaram febre em pacientes submetidos à biópsia transretal. Então, houve uma redução de 1,4% para 1% de infecção nos pacientes submetidos à biópsia transperineal, e o estudo que comparou os pacientes que foram submetidos a esse tipo de biópsia com esse uso de antibiótico profilaxia, eles tiveram 0 casos de infecção nos 2 braços do estudo, né? Então, seria também uma recomendação aí futura, né, quando tiverem os estudos mais consolidados, em que seja uma biópsia que não necessite do uso de antibiótico profilaxia. Com relação ao desfecho, né, de retenção urinária aguda após a biópsia, existe um risco de 0,2%, que varia entre 0,2% e 1,7% na biópsia transretal, e um risco aí um pouco mais alto de 2% em pacientes submetidos à biópsia transperineal. E com relação ao sangramento e à disfunção erétil,
foi reportado, né, nos dois tipos de biópsia, o sangramento após o procedimento, e é um sangramento geralmente autolimitado nos dois tipos de técnica. Raramente são uma queixa de admissão na emergência. No entanto, a biópsia transperineal ela apresentou uma taxa de sangramento um pouco maior, né, 61,2%, comparado com 36% da biópsia transretal após 24 horas do procedimento. Esse mesmo estudo fala sobre o sangramento após 48 horas e ele não foi significativo em nenhuma das duas técnicas. Então, mais uma vez, comprovando que é um sangramento autolimitado que não traz repercussão a ponto do paciente procurar emergência por conta disso. E com relação à disfunção erétil, né, não houveram resultados significativos na alteração da função erétil para os dois tipos de biópsia, através desse índice de disfunção erétil aí que foi aplicado. Com relação à tolerância ao procedimento, né, foram avaliados na maioria dos estudos esses PROMs, que foram as medidas subjetivas dos pacientes relacionados ao procedimento, né? Então, foram avaliados dor, tolerância e constrangimento durante os estudos dos pacientes submetidos à biópsia de próstata. E aí foram evidenciados que a biópsia transperineal ela é mais dolorosa durante o procedimento, mas que não há uma diferença na dor no pós-procedimento. Aproximadamente 19,9% dos pacientes que foram submetidos à biópsia transretal referiram que repetir o exame seria um grande problema, e eles incluem justamente esses PRONs, né, que é justamente por conta da dor, da tolerância e do constrangimento. Então, isso a gente vai falar um pouco mais na frente, mas repetir a biópsia de próstata transretal acaba sendo um problema para a maioria dos pacientes. Com relação ao custo-benefício, né, a biópsia transretal, ela tem um melhor custo-benefício baseado na avaliação dos recursos que são atualmente disponíveis para a gente. Inclusive, portanto, acaba sendo um método mais acessível pelo SUS. E houve um aumento de custos, né? Então, a biópsia transperineal, além dela ter um custo um pouco mais elevado, ela teve um aumento ainda maior, de 69%, quando utilizado o dispositivo do Precision Point, que foi um daqueles dispositivos que eu falei que são recomendados, né, pelas sociedades. Então, apesar de ser um método mais caro, os estudos eles acabam trazendo que há um maior rendimento diagnóstico, né, principalmente por conta daquelas lesões anteriores que conseguem ser alcançadas pela lesão, pela biópsia transperineal, e isso acaba reduzindo a necessidade de repetir o procedimento. Então, como eu falei anteriormente, acaba sendo um procedimento mais tolerável, uma vez que você tende a não repetir ele, porque ele vai ter um maior rendimento diagnóstico. Então, o estudo, né, pôde concluir que a biópsia transperineal com anestesia local, ele pode promover um diagnóstico de câncer que acomete a zona anterior e tem uma redução das taxas de infecção. Então, esses seriam as principais vantagens, né? E, no entanto, os autores, eles batem bastante na tecla de que apenas os resultados de ensaios clínicos randomizados, aqueles que eu mostrei que estão em andamento, eles vão definir a evidência consolidada nesse cenário. Então, ainda não há uma resposta para a questão abordada no título, né? Se a biópsia transperineal ela realmente é melhor do que a biópsia transretal. E os autores, eles se consideram, né, em que eles estão entre aí um equilíbrio clínico, que é o termo utilizado, que eles utilizam, que é o clinical equipoise, que seria em que o momento em que ainda não há evidência científica da melhor qualidade para você poder determinar ou não, através do guideline, uma recomendação. E isso acaba trazendo implicações para o urologista que está incluído nesse cenário, né? Que ele pode e estar apto a utilizar os dois tipos de biópsia, sobre aconselhar a melhor forma de diagnóstico para o seu paciente, justamente porque ainda não há um grau de evidência consolidado com relação a isso. E, portanto, né, o estudo fala sobre aguardar os resultados dos ensaios que estão em andamento, para a gente poder realmente definir se a biópsia transperineal com anestesia local é superior à biópsia transretal como método de diagnóstico para o câncer de próstata.